Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadosLivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Beto, tudo bem? Tudo bem, Tata? Oi pessoal. Sejam todos bem-vindos, pessoal, para mais um programa Nós Universo, com a apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e a pesquisadora Renata Gracioso. O objetivo do programa Nós Universo é ajudá-los a descobrir o potencial que nós, seres humanos, temos e que pouco utilizamos. Nós Universo está aqui com vocês de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, reprisado à 1h, não é mesmo, Beto? Isso, Tata. Beto, você sabe que nós temos uma novidade para os nossos ouvintes? Estamos começando a semana com novidade, então. Exatamente. Qual é, Tata? A Editora dos Frades, pessoal, e a Companhia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares do livro A Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra, não é isso? Mas para quê? Como é que vai ser usado isso? É para o programa Nós Universo, tá certo? Então, para aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas ou sugestões de pauta para o programa, serão presenteados com o livro. É mesmo? Assim, Sim. Custo zero? Exatamente, custo zero. Olha só que legal. Então, pessoal, envie cartas, e-mail ou WhatsApp, né? Por e-mail Nós Universo. Tá, peraí, Tata, antes de você falar, deixa eu confirmar. É isso mesmo que você está me falando? Quer dizer que então basta uma participação do nosso ouvinte, seja com perguntas, seja com sugestões, que ele ganha o livro? Exatamente. Perguntas, dúvidas, sugestões de pauta, tá? É só mandar pra gente, pro programa Nós Universo. Pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por cartas também, viu, pessoal? Porque tem muitos ouvintes não têm e-mail, viu, Beto? Ah, entendi. Então pode ser por carta também e eu vou dar um endereço também para onde vocês devem mandar, Bacana. Tá certo? Então vamos lá, por e-mail, pessoal, repetindo, nosuniverso@outlook.com, pelo Facebook, Nós Universo, pelo WhatsApp, 11 994 24 2742 e através de carta vocês podem mandar para o endereço Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP, pessoal, é 05119-000. Tá certo? Perfeito, mas no finalzinho do programa você repete novamente, Sim, né, eu Tata? vou repetir de novo. Ótimo, porque aí o pessoal tem tempo de pegar caneta e papel e tudo mais. Então vamos lá. No programa passado, Beto, nós falamos sobre a evolução humana, não é isso? No tocante ao desenvolvimento da consciência humana. A diferença entre agirmos de forma racional e emocional, né? O que fazer para sairmos do automático, buscando formas em corrigir o curso de nossas vidas, não é isso? Exato. E nós temos algumas perguntas, né, que foram enviadas para o nosso programa Nós Universo, não temos? Então, você sabe que até ia te perguntar, Tata, se essas pessoas aqui que participaram já vão ser premiadas aí, né? Vão receber o livro A Gênese da Alma Humana. Vamos presenteá-las, vamos, então. né? Vamos, já que está começando, né? Ótimo, então, vamos lá. Aí, muito bem, ótimo. Começamos muito bem essa semana, então. Olha só. Pessoal, eu queria agradecer especialmente a Arminda Soares, da Lapa, tá bom? Eu gostaria também de aproveitar e agradecer ao Edson de Santos, que mora lá no Boqueirão, a Sônia de Arujá,
e ao Antônio de Oliveira, que mora em Mogi das Cruzes, que participaram dando sugestões e fazendo perguntas, e essas sugestões e perguntas constam do programa de hoje, viu, Tata? De hoje. Então já queria avisar vocês, né, que eu citei nominalmente, que vocês vão receber nas suas casas, porque também aproveitarem e nos mandar os seus contatos e seu endereço, a gente vai enviar para casa de vocês, sem custo algum, um exemplar da Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra. A gente já está com o contato deles, né, Beto? Então a gente só... Já encaminha, né? Já encaminha, isso Beleza, mesmo. muito bom. Então vamos lá, Beto. Sou eu? É você. Então vamos lá. Então tá. Então a Tata já fez um pequeno retrocesso, uma retrospectiva. Um resumo, né? Um resumo, né, do que nós Isso. conversamos no programa passado. Mas é óbvio que a gente continua nesse assunto e o assunto em pauta é o desenvolvimento da consciência humana. Agora, exatamente por conta do que eu falei agora há pouco, da participação de vocês, nossos ouvintes, nós temos aqui algumas perguntas que eu vou usar como norteadores do nosso primeiro bloco aqui, tá bom, Tata? Ótimo, vamos lá. Dentre as perguntas que surgiram, se não me engano foi até a Arminda Soares que fez essa pergunta, ela perguntou exatamente o seguinte: afinal de contas, o que é a consciência? Muito bem, Arminda, e todos aqueles que têm exatamente a mesma dúvida. Exatamente. Chamamos de consciência, neste momento, o nosso verdadeiro eu. Aquilo que nos representa individualmente e de uma forma que se possa, inclusive, comparar com aquilo que se chama em outras religiões de espírito, alma e aí por diante. Ânima, né? Ânima, Então, de forma bastante resumida, a consciência humana, ou a consciência, pura e simplesmente, seria o nosso eu verdadeiro. Seria o verdadeiro ser, né? Que de repente habita um corpo biológico. Então ele não é biológico, ele é de um outro material, que ainda a gente vai discutir as teorias a respeito disso. Mas a questão, inclusive quando a gente começou toda essa série, né, Tata, que a gente começou diferenciando mente de cérebro, o mental... Ele tem essa prerrogativa de ser, na realidade, é o que tudo indica, a nossa consciência. E a nossa consciência seríamos nós propriamente ditos. Nós somos essa consciência que transcende corpos, ou seja, a partir do momento em que o nosso corpo biológico se vai, né, se desgasta, para de funcionar, essa nossa consciência fica ou entra numa fase ou num processo de mudança para uma outra oportunidade de vida, né? Então, biologicamente falando, quando um outro corpo começa a ser preparado para vir e ocupar um lugar aqui na Terra, essa consciência migra novamente para um corpo biológico e se desenvolve junto com ele. Então, essa consciência, ela teria essas características, né? Mas é importante você se fixar num elemento importante disso, que a consciência, então, seríamos nós propriamente ditos. O nosso eu verdadeiro. O nosso né? eu verdadeiro. Muito bem, Tata. E continuando a nossa conversa sobre isso, dentre as perguntas que surgiram aqui, alguém me perguntou assim: Beto, você no início dos programas falava sobre o prejuízo, né, as consequências de se frequentar determinadas religiões, esse tipo de coisa, né? Então, qual é a relação disso com a questão do desenvolvimento da consciência que você falava no programa de sexta-feira? Se não me engano, Tata, essa pergunta foi feita pela Sônia de Arujá. Muito certo. Bem colocado, viu, Sônia? Deixa eu te explicar então direitinho e para todos que têm interesse em relação a isso. A nossa observação em relação às religiões feitas em programas passados tem a ver exatamente com a impossibilidade das religiões hoje atenderem às necessidades humanas quanto a esse reconhecimento da nossa verdadeira consciência, em primeiro lugar. Justamente por quê? Porque as religiões, lamentavelmente, ao longo dos séculos, né, em que se passaram, em que elas verdadeiramente foram fundadas, né, e apareceram para as pessoas,
essas igrejas sofreram distorções nos seus objetivos, né? Então, no início, até que havia fazendo um resumo grotesco, tá? E grosseiro sobre esse assunto. Então, mas é mais ou menos assim, Sônia. Quando as igrejas surgiram, né? As religiões foram fundamentadas e formadas, havia uma boa vontade ali, uma boa fé, no sentido de levar o ser humano por bons caminhos, né? Mas, dali a pouco, quando as religiões começaram a ganhar vulto e, principalmente, materialmente, começaram a se estruturar, né? Em edifícios, prédios, hierarquicamente falando também, ganharam escalões, ganharam cargos e daí por diante, houve o fenômeno da distorção, né? Então, o que era para ser voltado à compreensão do homem e ao acompanhamento do seu desenvolvimento feito por parte dessas religiões, acabou se tornando o seguinte: olha, vamos falar aquilo que eles precisam ouvir, para eles virem aqui para dentro da nossa igreja, para que a gente possa cobrar deles os 10%, cobrar as doações, para a gente poder manter a nossa igreja em pé. Então, a partir de um determinado momento histórico, isso já foi discutido em programas passados, esses dirigentes religiosos, né, acabaram por, então, não mais se interessar de maneira verdadeira e original pela consciência humana, passaram a observar outros aspectos e a igreja acabou tomando outro rumo. Então, quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, olha, fulana tá com um problema, mas ela tá se apegando com Deus. Como é que o pessoal fala? Tá se apegando com Deus. E ela tá na igreja agora, ela foi pra igreja, ela virou, sei lá o que, evangélica ou católica, não importa. A gente fica um pouco preocupado, Tata, porque a gente sabe que lá a doutrinação é um pouquinho diferente. O objetivo deles é diferente e, portanto, aquilo pode fazer um pseudo resultado, pode ter uma aparente fé, né? Pode te oferecer uma aparente ajuda, mas na realidade você vai ficar estagnado, rodando, correndo atrás do próprio rabo, se me permite a expressão, porque as religiões não estão mais aptas ou preparadas ou ajustadas ou comprometidas, o que é muito pior, com a evolução do ser humano. Então, é nesse aspecto que eu falo que a coisa realmente desandou. Então, religião não combina mais com evolução, tá? Então, é esse ponto que eu quero colocar agora, Tata. E eu acho que é a hora da nossa aguinha já. Tá certo, pessoal. Então, vamos para o intervalo, né? Isso. E rapidinho, daqui a pouco nós voltamos com o programa Nós Universo. Até já, pessoal. Perfeito. Até já, pessoal. Até já. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós Universo, lembrando nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, que vocês podem acessar através do YouTube, viu, Beto? Programa Nós Universo, exibido o dia. Aí vocês colocam a data, o dia, o mês e o ano, que vocês conseguem localizar os nossos programas anteriores, ok? Também lembrando, pessoal, que a Editora dos Frades e a Companhia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares, né, Beto? Isso. Do livro A Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra. Que é o nosso primeiro trabalho. Isso, o nosso primeiro trabalho para o programa Nós Universo, pessoal. Então, no final do programa, tá certo? Eu vou dar o endereço, vou dar o e-mail, etc. Endereço de correspondência para vocês enviarem para nós suas dúvidas, suas perguntas, sugestões de pauta, tá certo? E que a gente vai presentear aquelas pessoas que escreverem
que mandarem WhatsApp, que mandarem e-mail, tá certo? E no final do programa, então, eu passo o endereço certinho, ok? Perfeito. Escreveu, ganhou, não é isso, Tata? Exatamente. Escreveu, ganhou, tá Aqui bom? é assim, escreveu, ganhou. Muito bom. Esse programa não é um programa, é uma mãe. Então vamos voltar ao assunto, Beto? Bora lá, então. Eu estava falando, Tata, sobre então desenvolvimento da consciência e eu passei por alguns aspectos no primeiro bloco. Falava inclusive sobre uma pergunta, né, que eu acho que foi a Sônia lá de Arujá que fez, em relação ao verdadeiro papel das religiões. Se as religiões atrapalham ou se elas ajudam. Então a gente estava explicando os aspectos que levam hoje, por exemplo, uma religião, uma igreja, uma seita, uma doutrina, a mais atrapalhar do que efetivamente ajudar o ser humano. Por quê? Porque num dado momento histórico lá atrás, o interesse dessas instituições, vamos chamar assim, foi o de sobreviver. E nesse intuito de sobreviver, mudaram os valores internos de cada uma delas e elas passaram, na realidade, a visar mais o material do que realmente o ser essencial, o ser humano, sua consciência e tudo mais. Então, eu pessoalmente, quando ouço alguém dizer que está indo à igreja, eu fico um pouco preocupado com isso, porque eu creio que vai mais atrapalhar do que ajudar. É minha opinião particular, tenho minhas razões para estar dizendo isso aqui, tá certo? Mas eu digo a você que se você está indo a uma igreja, está se sentindo bem, talvez seja o seu momento de estar lá dentro. Mas numa hora qualquer você vai perceber que isso não vai mais te atender. Você vai acabar mais uma vez se frustrando e vindo procurar fora das portas dessa igreja ou desse templo, ou seja lá do que for. Você vai procurar do lado de fora novamente respostas para você. E é justamente por conta disso que nós estamos aqui, não é, Tata? Exatamente. A gente está tentando trazer informações que vão compondo um cenário completamente diferente em relação a nós mesmos, né? Então a gente fala, e já tem falado há 2 programas a respeito disso, sobre a consciência humana. Eu falei agora há pouquinho que essa tal de consciência seria, na verdade, nós mesmos, nós de forma verdadeira. O Beto não chama Beto, o Beto é uma tal consciência que nesse momento ocupa um corpo e que foi batizado de Luiz Roberto Dal Pogetto. E essa é minha identidade nesse momento, presente aqui na Terra, né? Mas a minha consciência é a mesma desde quando ela foi criada pelo nosso Criador, tá certo? Então, essa consciência que a gente inclusive descreveu como sendo a parte mental que trabalha em conjunto com o nosso cérebro, isso tudo a gente discutiu em programas passados, né? Comporia o ser total, que somos nós. O ser humano, então, seria a junção da mente, o cérebro comandando o corpo, e a mente, ou a consciência, como vocês preferirem agora, comandando tudo isso, sentindo o mundo ao redor desse corpo, né? E por aí afora. Agora, é claro, tem outras coisas que a gente ainda vai falar aqui nos próximos programas, das percepções que extrapolam a parte sensorial do nosso organismo, e isso é uma capacidade inata também do ser humano. Eu estou falando aqui das capacidades extrasensoriais, estudadas em profundidade pela ciência parapsicologia. Você sabe que até, viu, Tata, apareceu uma pergunta aqui que eu ainda não posso responder porque não dá tempo. Alguém nos perguntou, eu vou falar o nome dessa pessoa no outro programa, ou pelo menos quando for oportuno. Ela me perguntou assim, mas Beto, o que é ciência, afinal de contas? Porque tem gente que diz que TDI não é ciência, parapsicologia não é ciência, mas afinal de contas, o que é a ciência? E aí eu vou explicar direitinho o que é a ciência e você tira suas próprias conclusões. Se TDI e parapsicologia, por exemplo, não são ciências verdadeiramente falando. Tá certo. E por falar nisso, agora a gente entra num aspecto da nossa conversa de hoje, Tata, em que a gente volta a falar sobre a forma de enxergar emocional e a forma de raciocinar, a parte mais racional do ser humano. Então, vamos colocar isso num prato mais limpo para poder entender legal. Agir de forma emocional, né? E agir de forma racional. Eu costumo até dizer, e você sabe bem disso, que você já me ouviu falando isso outras vezes, que nós temos 2 tipos de inteligência. A inteligência emocional e a inteligência racional. Isso já foi dissertado por N autores aí, especialistas nesse assunto, não é nenhuma novidade. Mas é importante para a gente agora, Tata, perceber qual é a importância de nós sermos racionais ou emocionais. Certo. Teve alguém que perguntou, eu acredito que
tenha sido o Edson ou o Antônio, né, que a gente falou no comecinho do programa, um deles me perguntou assim, olha, mas será que se eu for racional o tempo todo, vai chegar em algum momento que eu vou estar sendo uma pessoa fria diante de uma situação que às vezes necessita de um toque mais emocional, de um tempero, Aí eu achei excelente a pergunta que ele fez, Tata, porque ele me dá a possibilidade de explicar que, na realidade, você não precisa ser um extremista racional. Você pode e você deve encontrar dentro de você o ponto de equilíbrio entre o racional e o emocional. Então, a proposta aqui é que você não permita, em nenhum momento, diante de qualquer situação que esteja ocorrendo com você hoje, não permita que o seu emocional dite dê o diagnóstico, diga o que você tem que fazer diante de uma situação qualquer. Procure sempre fazer uma análise, ainda que você tenha que ser um pouco mais determinado nessa questão, mas se force a fazer uma análise do ponto de vista emocional e uma análise do ponto de vista racional. Procure balancear essas duas formas de enxergar e de pensar, que vocês vão ver a diferença, efetivamente falando, na dissolução dos seus problemas e na condução da sua vida. O equilíbrio entre eles, né, Beto? Eu não sei se serve como exemplo, mas, por exemplo, tem pessoas que, às vezes, diante de uma situação extrema, viram para outra pessoa que está ali, né, naquele diálogo com ela e falar assim, olha, quer saber de uma coisa? Que vai tudo pro inferno, e vira as costas e vai embora. Bom, eu não estou aqui dizendo que a pessoa está certa ou que ela está errada, mas o ato em si de dar as costas ao problema é uma forma de ganhar um tempo, de ganhar um fôlego para repensar ou para pensar melhor sobre aquilo que está acontecendo. Ou então o fumante, né, Tata? Sim, o fumante, por exemplo, chega assim, tá discutindo com uma pessoa, a conversa fica mais acirrada e de repente ele fala assim, olha, vamos parar um pouquinho? Eu vou fumar um cigarro, já venho já. Essa saidinha estratégica, é a fuga, às vezes dá o... Não, então, mas é uma fuga do bem. Sim. É uma fuga, o momento de escapatória, onde a pessoa para um segundo, deixa a emoção abaixar. Sim, para poder agir, e deixa o racional entrar em cena para poder dar as diretrizes do que ele tem que fazer. Então isso é muito interessante. Existem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que fazem isso e nem sabem por que fazem, né? Então isso é muito interessante. Fazem porque digamos que seja uma ação automática, né? Essa de ganhar um minutinho para acender um cigarro ou tomar uma água ou qualquer coisa assim no meio de uma discussão acalorada ou coisa parecida. Eu acho extremamente válido isso, porque é uma forma de você deixar o emocional voltar para o seu estado normal, de controle absoluto, para você permitir que o seu racional, o seu raciocínio mais claro, realmente entre em cena e consiga diluir e dirimir aquela questão. Tem várias formas, né, Beto? A gente pode também orientar o exercício da respiração, né? Claro, por exemplo, aqui tem dificuldade, né, Tata, de baixar o emocional. Ninguém está aqui querendo incentivar ninguém a fumar, hein, pessoal? Pelo contrário. Por favor, não vou me entender. Pelo contrário, né? Mas é uma boa sugestão essa sua. Sim, respiração, que é muito importante, né? Então, quer dizer, se eu estou emocionalmente abalada, né, meu coração só está faltando sair pela boca, então, o que fazer? Respirar. Né? Ouvir uma música, se conseguir, né? Dependendo do local onde estiver, ouvir uma boa música, ou a respiração ajuda muito, muito mesmo, né? Exato. Bom, de qualquer maneira, ótimas dicas. Aqueles que não fumam, né, que não têm o hábito de sair para tomar uma água no meio de uma discussão, então podem efetivamente se afastar um pouco, respirar, como a Tata falou, e recobrar o controle do seu emocional, claro, para poder dar continuidade àquela discussão. Vocês vão ver, fazendo isso 1 ou 2 ou 3 vezes, de maneira, ainda que você se imponha isso a você mesmo, mas você vai perceber os benefícios dessa atitude em meio a essas discussões mais conturbadas ou acaloradas que possam vir a acontecer com você. Então, experimente, que aí você vai começar a entender como nós funcionamos efetivamente falando. Vocês vão perceber que o emocional, ele existe em nós como uma parte importante
de um estímulo que a gente precisa para processar uma depuração, uma filtragem ao longo da nossa existência. Sabe aquela expressão, o sábio? Fulano, nossa, aquele senhor, nossa, mas ele é tão sábio. Sabe que aconteceu tal coisa, ele não teve reação, ele só disse uma coisa no final. Esse tipo de comportamento, gente, é de quem já depurou as emoções ao longo da sua vida. Né? Já viveu, como o pessoal costuma dizer, já viveu de tudo, já viu de tudo e tem um controle sobre si muito grande. É isso que a gente espera conseguir num curto espaço de tempo até. Não preciso completar, 70 e poucos anos, ou 80 que seja, para ser uma pessoa controlada. Graças a Deus, nós hoje, por exemplo, a gente tá na casa dos 50 aqui, então a gente já tem esse controle, esse domínio. Exatamente. E ele fez uma diferença absurda nas nossas vidas, né? A gente tem momentos de pura felicidade, a gente consegue fazer desses momentos uma coisa muito mais frequente, né, Tata? É verdade. Então, justamente por causa desse autocontrole. Ouvir mais, né? O saber ouvir também, saber ouvir. E ao invés de reagir, né, pensar antes de reagir, abaixar o emocional, depois deixar o racional entrar em cena aí, tá certo? E é isso aí. Bom, a gente de tempo tá começando a chegar no nosso limite de novo, Tata. Você deve ter os recados aí para passar de final, né? Sim, mas dá tempo ainda de mais uma pergunta, de você responder mais uma perguntinha? Faça a pergunta que eu te digo se dá. Não, mas dos próprios ouvintes, não é isso? Não tem mais um? Não, então, mas por exemplo, TDI, aquela pergunta sobre o TDI okay. E para a psicologia, a gente já vai responder no próximo programa. Vamos lá, então? Já pegaram papel e caneta? Então vamos lá, pessoal. Envie sua pergunta, sugestões de pautas, tá certo? Para o nosso e-mail, noseuniverso@outlook.com, através do Facebook /noseuniverso, pelo WhatsApp, através do 11 99424 2742, ou ainda pelo nosso endereço, para aqueles que querem escrever. Fica na Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21. São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá ok? Então, repetindo, pessoal, você envie suas perguntas, dúvidas ou sugestões de pauta, tá? Para os endereços que eu acabei de mencionar, e nós vamos mandar para vocês um livro de presente, tá? A nossa primeira obra, que é a Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra, ok? Perfeitamente, dona Tatucha. É isso aí, pessoal. É sério, tá? Não percam a oportunidade. Inclusive, o pessoal que já estava escrevendo pra gente, inclusive que eu disse o nome no início do programa, já vão receber nas suas casas sem absolutamente custo nenhum um exemplar da obra, A Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento da Terra. Nosso primeiro e antigo trabalho, né? Acerca dessas questões existenciais. Certo, então, dona Tata? Certo, Beto. Então, por hoje é só, pessoal. Voltaremos amanhã com mais um programa Nós Universo. Tá certo, Beto? Beleza, então. Então, até amanhã, pessoal, se Deus quiser. Tchau, Tata. Tchau, pessoal. Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685.
e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente.